Muito bom dia a todos. Meu nome é Luísa Neto, sou presidente do INA e por isso acolho-vos aqui no início desta manhã, que pretende ser, eu diria que um ponto de chegada, mas também um ponto de partida nesta matéria de literacia económica financeira. Nós começámos em conversas com o Plano Nacional de Formação Financeira já há algum tempo. Entendemos que necessariamente os nossos objetivos tinham áreas tangenciais de sobreposição e por isso digo que este encontro hoje aqui, que será um encontro depois disseminado também de outras formas telemáticas, é um ponto de chegada por percebermos precisamente quais são estas áreas progressivas de intervenção no âmbito da missão de cada um. É também um objetivo de ser um ponto de partida para novas iniciativas, para novos modos de intervenção no âmbito de cada um. Tentar explicar-vos o que é esta matéria e porquê é que esta matéria tem necessária confluência com aquilo que é a missão do INA. O INA é hoje em dia, e desde o seu novo enquadramento, desde março de 2021, é de novo um Instituto Público integrado na administração indireta do Estado, com personalidade jurídica própria e, portanto, enfim, goes without saying, com a necessária autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sob tutela, neste momento, da Sra. Ministra da Presidência, tem esta missão: promover a capacitação da administração pública, neste momento e nos termos do seu diploma de enquadramento, em estreita colaboração com as instituições de ensino superior, incentivar a investigação, o desenvolvimento e a inovação na gestão e no serviço público. É este objetivo que incorpora a missão prevista legalmente e, para além do mais, do ponto de vista daquilo que é o plano estratégico do INA para 2022-2026, os valores que entendemos escolher são estes: interesse público, colaboração, resposta e futuro. Isto tem necessariamente que ser lido em termos mais do que o mero literal. Interesse público, dir-se-ia, que é naturalmente evidente a partir do momento em que estamos a falar de uma entidade pública. Estamos aqui no campus APP, no campus da Administração Pública Portuguesa, que é o embrião do que há de vir a ser o novo centro recoordenado das entidades de várias áreas governativas, mas este interesse público obriga-nos mais. Esta ideia de interesse público é obviamente o critério delimitador da atuação de qualquer entidade pública, mas obriga-nos a pensar que é de facto na satisfação das necessidades dos cidadãos que a administração se compromete, que o Estado necessariamente se cumpre. Colaboração. Este evento hoje é também espelho disso. Colaboração com outras entidades, colaboração com aquilo que é o universo da administração pública portuguesa, mas também com aquilo que é o universo da sociedade, neste sentido em que necessariamente há um prolongamento daqueles que sejam os objetivos, em termos quase do contrato social, já voltarei a isso, do contrato social que nós temos enquanto cidadãos. Resposta. A ideia do INA é de facto não deixar sem resposta às propostas que nos vão chegando, e futuro, aqui uma ideia de capacidade prospectiva em relação àquilo que podemos entender que sejam os cenários societais que já não são do amanhã, que já são de hoje, que têm que ver necessariamente com a ideia de transformação digital, que tem que ver com as incertezas, podemos lhe chamar, a literatura chama-lhe os mundos VUCA, os mundos BANI, mas enfim, tudo o que tenha que ver com este contexto de incerteza que se tornou permanente, deste contexto de digitalização que deixou de ser uma ideia de transição digital para ser uma ideia do contexto normal em que atuamos hoje em dia. A nossa visão no quadro do plano estratégico é da mobilização da administração pública para o conhecimento e do conhecimento para a administração. Isso tem fundamentalmente que ver com o aprofundamento de contactos com as instituições de ensino superior e com aquilo que foi a preparação dos consórcios ditados pela lei. Neste momento o INA lidera 4 consórcios que começam a ter ofertas formativas, portanto estejam atentos necessariamente ao site do INA e às suas newsletters. O INA, dizia eu, presida 4 consórcios: formação avançada, liderança executiva, contabilidade e auditoria e capacitação digital, com ligação com as universidades e com os institutos politécnicos, que em cada uma
destas matérias são considerados e foram mapeadas como entidades significativas. O entrosamento com as unidades de investigação e desenvolvimento, com aquelas que desenvolvem atividades de investigação e desenvolvimento no nosso país. Isto consegue-se também através de uma reativação das redes naturais de pertença internacional do INA, ou seja, de o INA se reposicionar no que diz respeito ao contexto europeu, ao contexto latino-americano e ao contexto internacional no âmbito da educação e da formação para as ciências administrativas e, necessariamente, esta ideia da articulação com as entidades parceiras na administração e, repito, não só na administração, mas no Estado de comunidade. Este contexto é um contexto exigente, é um contexto que se verte no programa, naturalmente no programa de governo e nas grandes opções do plano, na Estratégia Portugal 2030, na Estratégia para a Inovação e Modernização do Estado e da Administração Pública para 2023, no Plano de Recuperação e Resiliência, e depois, centrando-me ainda nestes dois instrumentos, que estão também disponibilizados, naturalmente, naquilo que é o site do INA e que eu convido todos aqueles que não conhecem a conhecer. O Plano de Capacitação Estratégica da Administração Pública para 2026, que foi aprovado em dezembro de 2021 e que precisamente tenta dar espaço a esta ideia de dimensão perspectiva daquilo que se quer da administração pública em 2026, depois vertido no Plano Estratégico do INA de 22-26. E como é que isto se consegue? Necessariamente, eu vou falar aqui dos aspectos positivos e não necessariamente também dos negativos, conseguimos através, se quisermos pensar numa análise SWOT, de forças, ou seja, numa procura daquilo que é a diferenciação da oferta em função dos desafios atuais e da necessidade de implementação de políticas públicas transversais, também tentando perspectivar quais são as oportunidades, ou seja, qual é a possibilidade de alinhamento com políticas públicas, tentar perceber qual é a capacidade instalada nas entidades públicas. Muitas vezes, e estou aqui a falar para pessoas da administração, muitas vezes há um desconhecimento evidente por parte de quem não está na administração pública de quais são as possibilidades que a administração pública tem. Muitas vezes o problema dentro da administração pública é a falta de real concertação, a falta de alinhamento e, por isso, tentar perceber como funciona o ecossistema da administração pública, tentar perceber precisamente quais são as formas de articulação entre as várias entidades é absolutamente essencial como forma de operacionalizar e de capacitar pessoas, equipas e entidades. Isto implica necessariamente uma melhoria nestes diagnósticos de necessidades e de gestão de formação global, formação sectorial e formação específica da administração pública e, nesses termos, o Programa de Formação 2023 do INA é hoje organizado pelas áreas de formação estratégica, que são áreas de formação estratégica assim entendidas pela administração pública, através de despachos ministeriais, cidadania e participação, competências digitais, inovação, interesse e serviço público e liderança. A propósito destas 5 áreas de formação estratégica, lembro apenas que 2 delas, a cidadania, a participação e o interesse e serviço público, e realço o interesse e serviço público na perspectiva de ligação àquele entendimento exigente do interesse público que vos falava há pouco, dizia eu que estas 2 áreas, cidadania e participação, interesse e serviço público, resultam daquilo que foi uma proposta do INA à tutela e, portanto, foram 2 áreas recentemente aditadas. E porquê que vos falo disto como prolegómeno desta matéria de literacia económica e financeira que nos reúne aqui? Porque, precisamente, esta matéria de literacia económica e financeira toca estas 5 áreas estratégicas. Toca a área da cidadania e da participação, toca a área das competências digitais, toca a área da inovação, toca a área do interesse e serviço público, toca a área da liderança. Tem necessária interpenetração nestas 5 áreas, nestas cinco dimensões. Em grande medida, esta matéria da literacia económica ou financeira leva-nos a pensar em termos, repito, desta interpenetração com estas 5 áreas de formação estratégica, que administração pública é que pretendemos construir ou reconstruir, que tendências é que devemos seguir, como é que conseguimos ser agentes de mudança.
A formação hoje em dia tem que ser uma formação para se entender os sinais dos tempos. E nós temos que perceber que estamos a formar pessoas, dirigentes, técnicos superiores, todas as categorias possíveis que consigamos pensar dentro da administração pública, todas as carreiras que consigamos pensar dentro da administração pública, para lidar de facto com tempos incertos, com tempos em que a incerteza passou a ser parte do normal contexto. Então, neste sentido, é absolutamente essencial que nós tenhamos aqui uma ideia de perceber também que a administração pública e que os trabalhadores da administração pública, para além ou aquém de serem trabalhadores da administração pública, são também cidadãos. E, portanto, esta matéria de literacia económica e financeira obriga-nos, de facto, a perceber que hoje em dia, e não utilizando a expressão educação, que pode ter aqui outras conotações do ponto de vista de potencial emancipatório, etc., mas hoje em dia nós exigimos, o tempo exige-nos uma ideia de literacia multifacetada. De uma literacia para os mídia, de uma literacia em saúde, os recentes tempos de pandemia levaram-nos precisamente a perceber isso. Portanto, hoje em dia, o cidadão, para começar, e o trabalhador em funções públicas a seguir, e acumulando também essas qualidades, exigem-nos esta atenção a este conceito multifacetado de literacia. E exigem-nos nesta dupla perspectiva, numa dimensão prospectiva, numa dimensão também intergeracional, e por isso é que o programa que desenhamos para hoje tem precisamente estas duas componentes: a ideia da informação como determinante da tomada de decisão e a ideia da exigência de comportamentos responsáveis. Quanto à informação como determinante da tomada de decisão, enfim, mesmo que não remontemos às questões mais substantivas do ponto de vista daquilo que de facto é um Estado de Direito, um Estado de Direito democrático, eu diria que é absolutamente essencial que nós percebamos que só a informação é que deve poder legitimar a tomada de decisão. Por alguma razão se diz que o Estado de Direito Democrático é aquele em que a coisa pública se faz au grand jour, ou seja, à luz dos dias. É importante que os cidadãos tenham informação sobre as várias dimensões dos seus comportamentos. E, nesse sentido, por causa desta constatação, percebemos também que quanto maior for a informação, maior pode ser também a exigência de comportamentos responsáveis aos cidadãos, aos trabalhadores em funções públicas, ao universo da administração pública. E foi nesse sentido que nós tentámos delinear este programa, no sentido de perceber que há uma progressiva exigência no que diz respeito a estes conteúdos, que vão desde um contexto absolutamente micro, tentar perceber que alguém consegue utilizar uma determinada app para aceder a uma instituição bancária ou para utilizar serviços de uma instituição bancária, até alguém que convém que tenha algumas noções correspondentes à ideia de macroeconomia ou de pensamento sistemático em termos orçamentais ou de finanças. E é neste sentido também de perceber estas várias camadas que nós conseguimos identificar em cascata, que esta manhã reunimos aqui, por um lado, as três entidades correspondentes ao Plano Nacional de Formação Financeira, o Banco de Portugal, a CMVM e a Autoridade de Supervisão de Fundos e Seguros, a Direção-Geral do Orçamento e o Conselho de Finanças Públicas, aproveitando eu para publicamente agradecer aqui ao Dr. Eduardo Pereira, à Dra. Maria Lúcia Leitão, à Dra. Maria São Igreja, ao Dr. Mário Monteiro e ao Dr. Carlos Marinheiro, e à Presidente do Conselho de Finanças Públicas também, a Dra. Nazaré Cabral, que desde o início se manifestou disponível para, em conjunto, percebermos de facto quais são estas implicações e como é que nós podemos ajudar, por um lado, a fomentar esta informação, por outro lado, fomentando esta informação, a garantir este nexo de causalidade entre a informação e uma atitude, um comportamento diferente por parte dos cidadãos. E a administração pública tem um relevo absolutamente essencial para conseguir
para conseguir este objetivo. Estou certa que todos nós nesta sala e todos aqueles que nos ouvirão depois estamos empenhados em conseguir este objetivo comum. Muito obrigada e eu passaria de imediato à tríade correspondente ao Plano Nacional de Formação Financeira, por favor. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, deixem-me cumprimentar com um sentido de agradecimento, com um profundo agradecimento à professora Luísa Neto pelo convite que dirigiu ao Plano Nacional de Formação Financeira para estar aqui presente hoje e sublinhar o prazer e o gosto que temos em trabalhar com o Instituto Nacional de Administração na promoção da formação financeira da população portuguesa. Para nós é uma oportunidade muitíssimo importante estar aqui hoje, partilhar convosco o que é que nós fazemos, o que é que nós temos vindo a desenvolver ao longo dos anos, porque nós já temos uma história, nós começámos em 2011, portanto já temos uma história, mas temos sobretudo um futuro à nossa frente e como muito bem sublinhou, se me permite, professora Luísa Neto, cada vez mais precisamos de uma literacia multifacetada e a formação financeira entende-se também, e sei que foi isso que teve subjacente também na sua intervenção, como uma componente dessa literacia multifacetada. Até porque a formação financeira, como também muito bem referiu, está a tentar cada vez mais apoiar os cidadãos e é uma competência necessária para apoiar os cidadãos para perceberem os sinais dos tempos esses cada vez mais complexos, marcados por incerteza e também por situações inesperadas, nomeadamente de crises económicas e financeiras. Portanto, para nós, o Plano Nacional de Formação Financeira é com muito gosto, com muito empenho que estamos aqui hoje. Queria também aproveitar esta oportunidade para saudar os meus colegas de painel, o Dr. Mário Monteiro e o Dr. Carlos Marinheiro, e dizer que a literacia financeira também nos tempos que correm, e em particular com a evolução repentina dos preços, a inflação, cada vez mais a literacia financeira tem vindo a integrar nas competências que promove temas de literacia económica. Portanto, para nós hoje é um momento muito importante pela partilha que vamos fazer destes temas com os colegas da Direção-Geral do Orçamento e do Conselho das Finanças Públicas e é uma importantíssima oportunidade que o Instituto Nacional de Administração nos dá, a professora Luísa Neto nos dá e eu reforço os nossos agradecimentos. Em primeiro lugar, gostaria também de referir que provavelmente não nos conhecem. Quem somos nós? Nós somos o Plano Nacional de Formação Financeira, nós somos um projeto liderado pelos 3 supervisores financeiros, na sua competência de supervisor comportamental e entendendo este conceito como a preocupação que a supervisão tem na relação dos consumidores de produtos financeiros, que somos todos nós, quer no acesso a produtos bancários, quer no acesso a produtos de investimento, quer no acesso a seguros, quer no acesso ao pensionamento, a fundos de pensões. Portanto, na vertente da relação dos consumidores de produtos financeiros com as instituições financeiras, tem vindo, nos últimos anos, a desenvolver-se um segmento da supervisão que é a supervisão comportamental. Fiscalizar a atuação das instituições na relação que têm com os consumidores de produtos financeiros, sublinho mais uma vez que todos somos nós, que diariamente consumimos produtos financeiros, para garantir que os direitos que o Estado, que o legislador, que as autoridades, nomeadamente a nível europeu, estabelecem para estes consumidores, estão a ser cumpridas, estão a ser garantidas. Essa função de supervisão comportamental está dividida entre as 3 autoridades que estão aqui presentes. O Banco de Portugal tem a competência da supervisão bancária, portanto, dos produtos que têm a ver com as contas à ordem, os serviços de pagamento, o acesso ao crédito para a habitação, o acesso ao crédito para o consumo, crédito para as empresas, mas os meus colegas, que irão certamente depois também referir-se a isso, a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários tem competências para supervisionar a atuação das instituições e das entidades envolvidas na comercialização de produtos de investimento e o meu colega
Eduardo Pereira, da Autoridade de Supervisão de Seguros, Fundos e Pensões, tem, obviamente, como missão supervisionar a forma como as seguradoras, as entidades que comercializam fundos de pensões também atuam na relação com os seus clientes. Porque cada vez mais, nas sociedades complexas, em que os produtos financeiros são cada vez mais diversificados, têm características também, eu diria, de forma contínua e inovadora, o legislador tem vindo a atribuir direitos aos consumidores. Os reguladores, supervisores, somos nós, também temos em áreas específicas capacidade para reforçar esses direitos. Mas todos nós, no âmbito da supervisão comportamental, estas três entidades, Banco de Portugal, CMVM e ASF, entendemos que a supervisão comportamental também deveria desenvolver uma outra área de atuação, não só a área da regulação e da fiscalização das instituições, mas também uma área de capacitação, de promoção da informação e da formação financeira dos consumidores. Porque pode-se estar a dar direitos, mas muitos desses direitos, por vezes, só são acessíveis se os consumidores os conhecerem e se os solicitarem, se os exercerem. Portanto, cada vez mais o consumidor de produtos financeiros tem de ter também uma atitude proativa, de conhecer a evolução dos produtos financeiros, de conhecer os riscos que, ao longo do tempo, esses produtos e a inovação financeira também traz, de se informar sobre a forma de ter conhecimento mais adequado sobre as características desses produtos, onde é que essa informação está, e, portanto, os supervisores financeiros, em 2011, eu gosto de sublinhar esta data porque, a nível mundial, nós somos um dos países que mais cedo começou a ter uma estratégia nacional de formação financeira. Os supervisores financeiros juntaram esforços e, desde então, têm vindo a promover o chamado Plano Nacional de Formação Financeira, que é uma estratégia nacional de formação financeira que envolve não só estes três supervisores, mas também um conjunto muito vasto de parceiros. E foi nesse contexto que também falámos com o INA para mostrar a nossa disponibilidade para dar a conhecer o que fazemos e promover, se assim for entendido, iniciativas adequadas à população que o INA cobre, em particular aos trabalhadores da administração pública. E este encontro hoje aqui é particularmente importante porque, como também foi referido nas palavras da professora Luísa Neto, que eu tentei sublinhar, a formação financeira é hoje mais importante do que nunca. E deixa-me então começar por mencionar o trabalho que a Comissão Europeia tem vindo a desenvolver desde 2011, em particular desde 2011. E porquê 2011? Eu referirei mais adiante que toda a pandemia de Covid, todo o impacto da pandemia de Covid nos consumidores de produtos financeiros veio reforçar, veio destacar a importância crescente da formação financeira. E, como diz a comissária da DG FISMA, esta comissária é a que lidera o trabalho que está a ser desenvolvido pela Comissão Europeia na promoção da formação financeira, através da definição, através do estabelecimento de elenco de competências financeiras que se reconhece a população, designadamente a população adulta da União Europeia, deve ter. Ela refere, e referiu no início do ano passado, que a formação financeira é hoje uma competência fundamental. É uma competência que permite que os consumidores façam as suas melhores opções, façam as suas melhores escolhas quando adquirem produtos financeiros. Deixem-me também sublinhar um quote, portanto, uma citação digamos assim, da Anne-Marie Lusardi, que é, digamos assim, a pessoa que a nível mundial, a pessoa que pesquisa, que estuda há muitos anos, a nível mundial, que mais se destaca no âmbito da formação financeira, na análise e nos estudos, inclusivamente quantitativos, de pesquisa, para reforçar a importância da formação financeira. E que ela diz, e destacamos nós aqui, que a formação financeira é um escudo protetor. Cada vez mais a formação financeira tem que ser vista como escudo protetor para permitir que as pessoas
façam as melhores escolhas e, portanto, ao fazer as melhores escolhas, quer quando poupam, quer quando investem, quer quando acedem ao crédito, tendo esse escudo protetor, elas tendo capacidade para fazer as melhores escolhas, elas estão mais protegidas para as situações de incerteza, para as situações imprevistas. Mas perguntar-me-ão o que é o conceito de literacia financeira? Por vezes não é claro para todos nós o que é literacia financeira. Por vezes pode-se confundir literacia financeira como saber fazer cálculos financeiros mais ou menos complexos. Não é esse o conceito com o que nós estamos a trabalhar. O conceito de literacia financeira, e é o conceito que é definido há muito pela OCDE, e eu permito-me aqui sublinhar que a OCDE e a sua rede internacional de formação financeira, que foi criada em 2008 e que engloba centenas de países e largas centenas de organizações internacionais e que regularmente se reflete e tem grupos de trabalho permanentes a trabalhar neste tema, e que é, digamos assim, a benchmark, é referência a nível internacional. O conceito com que trabalhamos, o conceito que todos nós adotamos, e também, portanto, a Estratégia Nacional de Formação Financeira Portuguesa, que é o nosso Plano Nacional de Formação Financeira, é o conceito que engloba comportamentos, atitudes e conhecimentos. Os conhecimentos são extremamente importantes. E, obviamente, nós trabalhamos os conhecimentos, nós trabalhamos difundindo, alertando, esclarecendo sobre as características dos produtos financeiros, sobre os seus riscos, mas é também trabalhar atitudes e comportamentos, é também ajudar o consumidor de produtos financeiros na sua relação com os produtos financeiros, porque uma coisa às vezes, e que todos nós sabemos, uma coisa às vezes é conhecer as características dos produtos financeiros, outras vezes é ter uma relação efetiva, digamos assim, desculpem a expressão, adequada relativamente a esses produtos financeiros. E eu, para destacar este ponto, gostaria de ir buscar aqui, muito rapidamente, a importância dos ensinamentos da economia comportamental. Todos nós sabemos que há enviesamentos comportamentais e também sabemos que esses enviesamentos comportamentais, agora que os produtos financeiros são sobretudo disponibilizados através de canais digitais e o crescimento da disponibilização dos canais digitais tende a exacerbar, quando os consumidores os utilizam, tende a exacerbar, portanto, alguns destes enviesamentos. E há aqui um conjunto muito interessante de enviesamentos que nós todos conhecemos. Um enviesamento que todos nós conhecemos muitas vezes, e temos experiências disso, ou já ouvimos falar, é quando há um produto de investimento, normalmente há tendência, quando comparamos o produto, a buscar aquele que tem uma esperada taxa de rentabilidade maior e não olhando tanto para os riscos. Portanto, sobrevalorizamos o rendimento que nos é proposto e subestimamos o risco. Por outras vezes também temos um enviesamento de pensar sobretudo digamos assim, no retorno imediato, nomeadamente quando acedemos ao crédito, temos o bem, vamos pedir o crédito, temos o bem imediato e depois subestimamos que esse acesso a esse bem se vai traduzir no pagamento desse empréstimo, que significa que vai poder adquirir menos bens, sendo rendimento igual no futuro. Portanto, há aqui estes ensinamentos, estes enviesamentos que a própria formação financeira está a incorporar também nas suas iniciativas e no seu trabalho. A importância da formação financeira eu já o referi. Os cidadãos hoje em dia têm que tomar decisões financeiras diariamente. Todos nós tomamos decisões financeiras diariamente. Quando utilizamos o nosso telemóvel para fazer um pagamento MBWay, quando utilizamos o cartão para ir levantar dinheiro no ATM, são operações financeiras. Estamos permanentemente a fazê-los e temos que conhecer os custos dessas operações. Se eu faço um levantamento no ATM, eu tenho que saber que aí, por lei, em Portugal não me podem cobrar nenhuma comissão, mas se eu for ao balcão, a comissão é livre e a instituição, com certeza, cobrará uma comissão que eu até posso pensar que é excessiva. Portanto, eu tenho que saber comparar comissões, eu tenho que saber comparar os riscos dos produtos, se eu trabalhar utilizar o MBWay, eu tenho que saber que há o risco de phishing, se eu não estiver devidamente informada sobre as cautelas que tenho que ter, etc. Portanto, há muitas operações, eu estou a falar naquelas do setor bancário, porque são do dia-a-dia, são as mais comuns que todos fazemos, inclusivamente quando damos aos nossos filhos o acesso a um cartão pré-pago, tudo isto
são operações financeiras. E tudo isto está a evoluir diariamente e, portanto, nós somos utilizadores, eu diria, se permite a expressão, compulsivos de produtos financeiros. Já para não falar de questões que têm a ver com os seguros e com a poupança e o investimento. É preciso, portanto, que os consumidores estejam capacitados para avaliar esses riscos e para tomarem as decisões mais adequadas. Como eu disse já há pouco, a pandemia veio mostrar que os públicos vulneráveis com que a formação financeira tradicionalmente trabalhava e que eram normalmente públicos que tinham rendimentos mais baixos e até níveis de formação financeira, literacia propriamente dita mais baixa, que esses públicos vulneráveis não estão predestinados, não são estáticos. E houve muitos grupos da população que foram significativamente afetados com a pandemia. Tiveram problemas financeiros muito significativos e, por isso, a Comissão Europeia começou a trabalhar na definição de um referencial com competências para a formação financeira consideradas básicas da população, designadamente adulta da União Europeia, como é o meu colega Eduardo Pereira a mencionar. E neste contexto, no contexto também da evolução da pandemia e do crescimento da digitalização, que todos nós sabemos foi um crescimento que foi acentuado, acelerado com a pandemia, porque todos nós tivemos que começar a ser digitais para poder trabalhar e para poder estar em conjunto, e isso também se repercutiu, permitiu intensificar a disponibilização de serviços financeiros através dos canais digitais. Todo este contexto também de uma maior percepção, de uma maior relevância para as opções de economias verdes, de economias sustentáveis, trouxeram temas da formação financeira para a ordem do dia, e a formação financeira promove competências que em si têm como objetivo fomentar a resiliência financeira das famílias. Isto é um dos grandes objetivos, preparar as famílias para choques externos inesperados. Podem ser de origem, como nós sabemos, internacional, podem ser de várias ordens, como podem ser inesperadas na gestão da sua finança, por questões de saúde, etc. Prepara também os cidadãos para refletirem e para estarem preparados para utilizar crescentemente os canais digitais, como eu referi já, estão a ser disponibilizados cada vez mais na comercialização de produtos financeiros, e também para a importância das economias verdes, de umas opções sustentáveis, a importância da economia circular, a importância de investimento em produtos que cumprem, por exemplo, os critérios de ESG, etc. Portanto, isto são temas que são prioritários para a formação financeira. Recentemente, tivemos também, nesta fase, diria eu, espero eu, final da pandemia, tivemos o aparecimento de uma situação inesperada de guerra, com impactos muito complexos, nomeadamente nos preços, e, portanto, tivemos a inflação que já não a maior parte das gerações não conhecia, com níveis muito inesperados, sobretudo o crescimento brusco e inesperado dos preços. Isso teve impacto nas taxas de juros, isso tem impacto no rendimento real das famílias e, como todos sabemos, e está na ordem do dia, as famílias estão, por exemplo, aquelas que têm crédito à habitação, a taxa variável e, portanto, um número muito significativo de famílias estão a assistir ao aumento das prestações do crédito. A formação financeira também procura capacitar os consumidores, nomeadamente os mutuários, para este impacto. Obviamente que todas as famílias, mesmo que não tenham créditos, têm a gestão do seu orçamento. A questão da gestão do orçamento também é uma componente importante da formação financeira. Habituarmos a ponderar as despesas, habituarmos a ter uma previsão de receitas, como é que isso faz? Como irá certamente a minha colega a Sra. Igreja referir, nós no portal do Plano Nacional de Formação Financeira temos simuladores para trabalhar também estes temas. Muito brevemente, para apenas mencionar, como eu disse, que a formação financeira nas organizações internacionais já há muito vinha sido referida como uma importante política pública. Ela é também considerada, a sua importância não só para a promoção do bem-estar dos cidadãos e da resiliência financeira das famílias, mas, e aqui é um aspecto também muito importante, as famílias com as competências financeiras e tendo a sua contribuição, essa competência, essa valência, elas na sua atuação também contribuem para a estabilidade do sistema financeiro. Portanto, diria eu, um win-win game, se pode utilizar a expressão,
é importante a promoção financeira para a proteção dos consumidores de produtos financeiros e é também uma prioridade para a estabilidade do sistema financeiro que os consumidores de produtos financeiros tenham essa capacitação, estejam capacitados para fazer as melhores opções. Nesse contexto, as organizações internacionais têm vindo a sublinhar e a envolver os Estados, diria eu, a levar que os Estados se comprometam a implementar formação financeira, e eu citaria apenas aqui 3 exemplos. Um deles é a OCDE, obviamente. A OCDE, para além do trabalho que já vinha desenvolvendo desde 2008 na promoção da formação financeira através da Rede Internacional de Formação Financeira, publicou uma recomendação que, em 2020, que compromete todos os membros da OCDE, em particular Portugal, internamente, a nível nacional, a promoverem a formação financeira. As autoridades de supervisão europeias que trabalham, portanto, no âmbito da supervisão financeira, elas próprias, em 2022, designadamente, começaram a desenvolver a publicação de relatórios específicos sobre formação financeira, fazendo uma partilha das melhores práticas internacionais que todos nós desenvolvemos e, obviamente, em que todos os 3 supervisores também colaboraram. E também alertando para a importância, mais uma vez, que no âmbito da supervisão comportamental a formação financeira tem. E, por fim, gostaria de sublinhar que, além destas entidades, a Comissão Europeia, como eu já mencionei, pôs o tema da formação financeira na sua agenda e trabalhando com os Estados-membros e com a OCDE, INFE, com esta Rede Internacional de Formação Financeira da OCDE, definiu as competências, e penso que aqui o mais importante hoje é referirmos às competências que a população adulta da União Europeia deve ter para poder enfrentar os tais desafios, as incertezas, a inovação financeira que há pouco foi mencionada. E esse referencial foi publicado no início de 2022, foi elaborado, eu diria, em tempo recorde, ao longo do segundo semestre de 2021, e esse referencial é um guia que nós também estamos, obviamente, a utilizar em Portugal, nós os 3 supervisores, e esse guia é muito importante para, em particular, junto de públicos, como são os públicos adultos que estão aqui hoje, podemos, portanto, sublinhar as competências que são importantes. O meu colega irá dizer, não se assustem, porque as competências listadas neste referencial são 564. E eu não diria mais, deixaria esse tema para o meu colega, só prova que nós temos que assumir, e não é problema nenhum, que temos que estudar, temos que perceber os mercados financeiros e temos que conhecer os produtos. E não é problema nenhum, eu própria não conheço muitos dos produtos que os meus colegas supervisionam. É um trabalho diário e o que sabemos hoje pode não ser suficiente para aquilo que temos que consumir amanhã ou daqui a uns tempos. Muito obrigada. Então, bom dia. Antes de mais, queria agradecer à professora Luísa Neto, não só pelo convite, pela disponibilidade que mostrou na articulação com os 3 supervisores financeiros no âmbito das iniciativas de literacia financeira, mas também as condições logísticas que conseguiu assegurar para que nós estivéssemos aqui hoje com boas condições, com um ambiente simpático para falar um pouco sobre a literacia financeira. Claro, agradecer também ao Dr. Mário Monteiro e ao Dr. Carlos Marinheiro, que são nossos colegas de painel, para além, obviamente, das minhas colegas da Comissão de Coordenação, a Lúcia e a Maria Igreja. Vamos lá ver, nós temos aqui, como a Lúcia diz, a questão do referencial de literacia financeira para adultos na União Europeia, e apenas aqui a recuperar que o plano, deixa-me ver se isto cabe, o Plano Nacional de Formação Financeira tem 2 referenciais já em vigor, um para as micro, pequenas e médias empresas e um outro para as escolas, de 2013, que, não constituindo um referencial para a educação financeira de adultos, previa já algumas unidades de formação de curta duração para adultos e discriminando aqui as várias competências em função daquilo que era mais direcionado para adultos com o primeiro ciclo concluído e outros para o terceiro ciclo. Portanto, a questão da literacia financeira de adultos
está presente, independentemente de facto ter sido aprovada no âmbito de um grupo de peritos pela Comissão Europeia e pela INFE-OCDE, de facto esta gênese já estava presente no Plano Nacional de Formação Financeira. E este estudo, a ver se não me engano no botão, este estudo, este referencial, que ao fim e ao cabo, que ao contrário, desculpem, este estudo que de facto é um aspecto marcante para o nível da União Europeia e que reforça a urgência, a necessidade, a premência de desenvolver as capacidades financeiras e as competências financeiras da população, foi precedido primeiro de um estudo de viabilidade de se seria adequado, se seria possível, se seria fácil, se seria produtivo elaborar referenciais de educação financeira para públicos-alvo específicos. E daqui, deste grupo de trabalho, que publicou algumas conclusões em abril de 2021, retiraram-se duas recomendações. Uma, a aprovação de um referencial de competências financeiras para adultos, foi o processo que a Lúcia referiu, que teve um trabalho muito acelerado, portanto esta recomendação saiu em abril de 2021 e o referencial foi publicado em janeiro de 2022 e, portanto, mostra o enfoque, a rapidez, a premência, a urgência que os vários Estados-membros e as instituições representadas no grupo de peritos colocaram neste aspecto e, portanto, uma outra recomendação que vem no sentido de preparar um referencial de literacia financeira para jovens, para crianças e jovens, portanto, para menores de 18 anos. E este trabalho, à partida, sairá certo se continuarmos com o ritmo e com a embalagem que levamos deste projeto de literacia financeira para adultos, sairá ou está previsto que saia em 2023. Portanto, em 2023 teremos para a população da União Europeia os referenciais para adultos e os referenciais para jovens, para crianças e jovens. E como o Lúcio referiu também, portanto, o referencial identifica 564 competências, competências que, obviamente, englobam os conhecimentos, as atitudes de intenção e comportamentos à ação no âmbito dos mercados financeiros, com 4 áreas temáticas que, de alguma forma, cobrem as áreas de intervenção dos supervisores financeiros que estão aqui presentes, Banco de Portugal, ASF e CMVM, e depois 3 temas transversais que a Lúcia identificou há pouco, que resultaram com maior relevância da pandemia que em 2020, final de 2019, 2020, nos veio bater à porta e, de facto, aquilo que era para nós, e que a professora Luísa Neto também referiu, uma expectativa de desenvolvimento de competências, ou da tal literacia multifacetada que referiu, de podermos desenvolver algumas competências digitais em março de 2022, obrigaram-nos a adquiri-las rapidamente, e eu, no meu caso pessoal, que era um profundo inapto no âmbito das reuniões à distância, vi-me ali em 2 semanas a transformar-me quase num perito e já conseguia fazer reuniões e ter espaços de partilha. E, portanto, de facto, estas competências e estas áreas transversais que a pandemia nos obrigou a desenvolver mais rapidamente, não passaram aqui ao lado. E, portanto, já referimos isto, tanto eu como a Lúcia, há uma urgência muito premente no âmbito da literacia financeira, que justifica também o tempo em que nós desenvolvemos este trabalho. Há uma recomendação da partilha de políticas públicas dos Estados-membros no âmbito da formação financeira, tendo em conta a relevância que, neste momento em especial, com o ambiente macroeconómico que nós temos agora, de facto colocam esta urgência, e altas taxas de juro, alta inflação é um ambiente que recomenda o máximo de cuidado e o máximo de preparação dos consumidores, e depois a partilha de boas práticas entre os Estados-membros que tiveram como exemplo um webinar que foi organizado em maio de 2022, mas que a Comissão sinaliza de uma forma mais formal que iria fazer a monitorização da implementação através de questionários e workshops, partilhas de boas práticas e de aprendizagens, quer no âmbito do desenho de programas, de políticas públicas, quer mesmo nos materiais que foram então, ou que se pretende que sejam desenvolvidos.
As competências do referencial, que são 564, têm então as 4 áreas temáticas que correspondem à área de intervenção, de supervisão e regulação dos supervisores que estão aqui presentes. Dinheiro e transações, portanto 114 competências assinaladas nesta área. O planeamento e gestão financeira, 239, o risco e retorno, 49 competências, e o sistema financeiro, de uma forma mais transversal, com 162 competências. O referencial foi construído de uma forma que pode responder quer a módulos de formação, quer a competências no âmbito de fases da vida específicas, portanto, é possível desenvolver um referencial ou uma ação tendo em conta fases da vida ou grupos, alvos específicos, e, portanto, tem esta facilidade de poder modularmente reajustar ou ajustar uma ação de formação e pode também, obviamente, servir para desenvolver indicadores de literacia financeira. Portanto, este referencial com estas competências é um documento em Word, mas é complementado com um fecheiro de Excel que pode facilitar para os diversos utilizadores a filtragem das competências em função das suas necessidades. E cada uma das competências tem 5 etiquetas, uma relacionada com as finanças digitais, outra com as finanças sustentáveis, uma outra com a resiliência financeira e depois dois tags, 2 etiquetas que podem ser assinaladas no fecheiro de Excel, as competências relevantes para a vida cotidiana, ou para o bem-estar financeiro ou futuro, bem-estar financeiro, e depois para uma competências relevantes para a grande maioria da população adulta e, portanto, de alguma forma é possível filtrar as competências que nos interessam para poder desenvolver uma ação de formação ou uma iniciativa de formação no âmbito de uma fase da vida específica ou para públicos-alvos específicos. Passando aqui só a uma pequena passagem pelos vários temas que compõem, os conteúdos e temas que compõem o referencial. Portanto, na área do dinheiro e transações, portanto, o conteúdo de dinheiro e transações, pretendem-se transmitir ou falar em competências que permitam compreender que formas é que o dinheiro pode assumir, as diferentes formas de rendimento, a importância de registrar os rendimentos recebidos e as despesas também para a elaboração do orçamento familiar e, de facto, os temas que estão ali identificados, dinheiro e moedas, por exemplo, câmbios, notas e moedas, as formas de dinheiro que existem, os rendimentos, folhas de vencimento, folhas de rendimento, o impacto ao fim e ao cabo da carreira profissional no nível de rendimento, preços, compras e pagamentos também tendo presente a vertente da sustentabilidade das compras, a comparação de preços, as métricas, os métodos de pagamento também, e os registros de contratos financeiros no âmbito da assinatura de contratos, da formalização dos contratos e da sua própria identificação e sistematização. Depois, a segunda área, portanto, a gestão das finanças pessoais. O que é que interessa aqui? As competências para as finanças pessoais no dia-a-dia, a parte do rendimento reservado à poupança, como planear a aplicação desta poupança para satisfazer necessidades futuras. A Lúcia referiu a questão de tentar imediatamente ter o usufruto de um bem e depois, mais tarde, muitas vezes subvalorizando esses aspectos, ter a parte depois do pagamento, e isto relaciona-se também com o crédito responsável e sobre a prevenção do sobreendividamento, que nos tempos que vamos vivendo é um risco crescente. E, portanto, o planeamento e a gestão das finanças tem aqui como temas a gestão das receitas e das despesas, incluindo, obviamente, as irregulares, são aquelas que mais impactam no dia-a-dia dos consumidores, a orçamentação, o controle de despeitas e como elaborar um orçamento, a poupança, a escolha da poupança, a escolha do produto, tendo em conta o objetivo de poupança, se é uma poupança imediata para um fim de curto prazo ou se é, por exemplo, poupança para a reforma, e aí, obviamente, os instrumentos financeiros não serão necessariamente os mesmos. O investimento, aqui considerando também os criptoativos, a diversificação, já a vertente também do investimento sustentável, o planeamento e a constituição de património a longo prazo, a reforma, aqui os produtos de pensões, a parte do planeamento da reforma, o crédito, os tipos de crédito, passar aqui a ideia que é fácil aceder a um crédito caro, obviamente. Aqui há uma absorção do risco de incumprimento e, portanto, não há grande dificuldade em qualquer um de nós
ainda que tenhamos dificuldades do ponto de vista orçamental, recorrer a um crédito e há muitas ofertas caras relativamente a isso. O conceito de descoberta de garantias também, a renegociação de contratos de crédito, que é um tema bastante atual também. Depois a dívida e a gestão da dívida, nomeadamente a questão das dificuldades de reembolso, da dívida que se acumula por incumprimento do pagamento, a gestão da dívida, portanto, todos esses aspectos. O terceiro ponto, risco e retorno, entende-se aqui que é necessário avaliar devidamente os riscos financeiros, compreender a forma de mitigar esses riscos, nomeadamente através de seguros, aumentar a resiliência financeira a choques externos, compreender o binómio risco-retorno, que a Lúcia também referiu, das aplicações financeiras. Aqui temos a identificação de riscos, as redes de segurança e seguros, nomeadamente os seguros, os mecanismos de apoio estatal, e o equilíbrio entre risco e retorno, obviamente que temos tendência a valorizar o rendimento imediato e muitas vezes subvalorizamos o risco associado a essa escolha. Depois, no âmbito do sistema financeiro, temos aqui de uma forma mais genérica as competências necessárias para compreender as características do sistema, conhecer os deveres e os direitos dos consumidores, compreender a importância da formação financeira, que foi aqui já bastante falada, a fraude financeira, que é crescente e para a qual nós temos que estar, nós todos, particularmente atentos, e depois conhecer os impostos e a forma de cumprir as obrigações fiscais, e aqui, no âmbito do sistema financeiro, falamos da regulamentação e proteção dos consumidores, incluindo o RGPD, os direitos e responsabilidades, obviamente na perspectiva também do consumidor, a educação e informação financeira e aconselhamento financeiro, os produtos e serviços financeiros, quais são as características dos produtos também, burlas e fraudes, o greenwashing, mais uma vez a tocar o aspecto da sustentabilidade do greenwashing, ou eco-branqueamento, ou branqueamento ecológico, há vários termos para definir o mesmo princípio. Burlas com dados pessoais, também uma questão que é crescente e para a qual somos solicitados quase todos os dias, várias vezes, alguns com esquemas bastante amadores e bastante óbvios, e outros com esquemas já bastante mais elaborados e que nos levam a pensar mais que 2 segundos se aquilo será uma mensagem verdadeira ou não, porque está muito bem feita. E impostos e despesas públicas, muito relevante, obviamente, também no âmbito do orçamento, no âmbito das despesas, mas, obviamente, com uma finalidade muito particular, e depois de influências externas, nomeadamente o ambiente macroeconómico, que é o que nós temos agora, o impacto da sustentabilidade também, o enviesamento, a parte da publicidade também, a forma como muitas vezes nos levam a fazer escolhas que não são precisamente as mais adequadas do ponto estritamente racional. Portanto, o referencial, e a Lúcia já referiu este aspecto, tem também temas transversais como a resiliência financeira, 269 competências, a formação financeira digital, 114, e as finanças sustentáveis, e eu não perdi aqui muito tempo, a Lúcia já referiu este aspecto, e de facto, qualquer uma destas 3 vertentes que foram incorporadas no referencial de competências financeiras da população adulta, ganharam e têm hoje uma expressão assinalável relativamente mesmo ao momento em que o referencial foi trabalhado, ou começou o trabalho do referencial. Quais são, então, as consequências deste referencial de competências para adultos no âmbito do Plano Nacional de Formação Financeira? Como eu referi há pouco e tentei começar a minha reflexão com isso, de facto nós em 2013 já tínhamos em embrião a preocupação de trabalhar as competências, pelo menos através das tais unidades de formação de curta duração que referi, para adultos. E, portanto, as orientações estratégicas do PNFF, que sempre tiveram essa preocupação, estão também alinhadas com o referencial da literacia financeira que a Comissão Europeia e a INFE vieram, de facto, divulgar. Este referencial é um documento orientador nas nossas iniciativas de formação e de iniciativas de formação de adultos do PNFF também, e também o plano estratégico do plano para 2021 e 2025 destacam estas competências transversais que falámos, a resiliência financeira, a formação financeira digital e as finanças sustentáveis. E para falar do plano de formação financeira e dos instrumentos que, de alguma forma, o plano coloca à disposição de todos, viria agora a Maria Igreja. Muito obrigado.
Então, muito bom dia a todos. É um gosto estar aqui, é um gosto de ver-vos. Começo também, se me permitem, por cumprimentar os meus parceiros de mesa, os meus colegas, a senhora Presidente Uina, que de uma forma admirável conseguiu, em curtíssimo espaço de tempo, organizar este evento e dar-nos esta oportunidade, que para nós é tão importante. Ao Dr. Carlos Monteiro, Carlos Marinheiro, e ao Dr. Mário Monteiro também, aqui a presença. Permitam-me para já, antes de começar a apresentar o Plano Nacional de Formação Financeira, propriamente dito, de completar uma ideia aqui já transmitida pela minha colega, a doutora Lúcia Leitão, relativamente à importância de dar competências aos consumidores de serviços financeiros, nas várias vertentes que já aqui referiu, mas também numa outra que é muito cara para a CMVM, que é conhecer o perfil do investidor. Ou seja, é importante que cada consumidor de serviços financeiros conheça o seu perfil, o seu perfil de risco, a sua apetência, os produtos que lhe são apresentados. Aqui há um dever do intermediário financeiro, pode ser banco ou outras entidades, de, previamente à apresentação de produtos de consumo, sobretudo de investimento, traçar o perfil do cliente, o perfil do investidor, de forma a que os produtos que lhe apresente vão ao encontro desse perfil. Isto é uma das competências que a CMVM tem como muito cara, que deve ser dada aos investidores, de forma a que façam depois as suas opções e decisões de investimento de forma informada, mas também de forma consciente. Começo então agora a apresentar o Plano Nacional de Formação Financeira. O plano foi lançado em 2011 pelo Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, que é integrado pelo Banco de Portugal, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e pela Comissão do Mercado de Valores Imobiliários. Obviamente que tivemos a vantagem, nessa altura, de já existirem orientações bastante precisas da OCDE e de outras entidades internacionais, e assim foi-nos possível, logo desde os primeiros passos, seguir as melhores práticas internacionais. Aliás, tendo o plano português, o Plano Nacional de Formação Financeira, sido reconhecido como um benchmark a nível internacional. Conta com uma rede alargada de parceiros, que vão desde associações de consumidor e proteção dos consumidores, aos ministérios, no caso o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, do Ministério da Cultura, do Ministério das Finanças, e depois outras entidades como o IAPMEI e Turismo de Portugal, como a Ordem dos Psicólogos, o Instituto do Emprego e Segurança Social e muitos outros. No total, em termos de parcerias estratégicas e outras, trabalhamos com mais de 30 parceiros, sendo que agora temos o prazer de trabalhar com um novo parceiro, que é o INA, e por isso, mais uma vez, o agradecimento à professora Luísa Neto. Tem um horizonte de implementação de médio e longo prazo, sendo que por 3 vezes já diríamos, atualizou as suas linhas de orientação estratégica. As primeiras foram lançadas em 2011, com o prazo até 2015, lançado depois um novo de 2016 a 2020, e o ano passado foi anunciado um novo plano de orientações estratégicas que vai desde 2021 a 2025. Como já aqui foi referido, Portugal implementa as recomendações da OCDE, INFE e o referencial de competências para a população adulta da UE e da OCDE, sendo que aqui temos vantagens, dado que o CNSF, através dos 3 supervisores, participou na revisão, ou seja, na criação deste referencial, como está também agora a participar na elaboração do referencial para crianças e jovens. Relativamente aos seus objetivos, enquadrados precisamente nestas recomendações da OCDE, bem como do referencial da Comissão Europeia, são
sobretudo, o apoio à inclusão financeira, o desenvolvimento de hábitos de poupança, a promoção e o recurso responsável ao crédito, a melhoria dos conhecimentos e atitudes financeiras, a criação de hábitos de precaução, o reforçar os conhecimentos financeiros na área empresarial e aprofundar os conhecimentos na utilização de serviços financeiros digitais. Trabalhamos com vários públicos, entre os quais estudantes, que foi aliás o nosso primeiro pilar logo a seguir à nossa criação, Constituição em 2011, os trabalhadores, os empreendedores e gestores de micro, pequenas e médias empresas, a população em geral e grupos vulneráveis. Obviamente que trabalhar com estes públicos para se conseguir a devida capilaridade e até mesmo a multiplicação, foram criadas parcerias com entidades que nos trazem precisamente ou nos fazem chegar a estes públicos. No caso dos estudantes, o Ministério da Educação, dos trabalhadores, o Ministério do Trabalho, o Instituto do Emprego e Formação Profissional, dos empreendedores e gestores de PMEs, o IAPMEI e Turismo Portugal, e aqui através também do Ministério da Economia, que não referi, mas também é um dos nossos parceiros estratégicos. Na população em geral temos parcerias com autarquias, nomeadamente a CCDR-N, que nos leva em grande medida às CIMs do Norte, e depois e os grupos vulneráveis. Aqui trabalhamos muito perto com o Alto Comissário para as Migrações, com a Direção-Geral do Consumidor, entre outras entidades. O plano faz, normalmente, em 5 anos, avalia os níveis de literacia financeira da população portuguesa. Nesse caso, através da realização de inquéritos à literacia financeira da população em geral. O primeiro inquérito foi realizado em 2010, no caso dessa feita pelo Banco de Portugal, ainda apenas, e não tinha sido constituído o PNFF. No entanto, este primeiro inquérito foi, de alguma forma, orientador para a criação do PNFF e para o estabelecimento das suas primeiras linhas orientadoras. Realizou depois um segundo inquérito em 2015, e um terceiro inquérito já em 2020. Sendo que estes inquéritos, obviamente, são para nós fundamentais para, de alguma forma, atualizarmos os nossos objetivos estratégicos e definirmos as nossas linhas de ação para um período de 5 anos. Nesta altura está a decorrer o terceiro inquérito à literacia financeira. Gostaria de referir que estes inquéritos, sobretudo 2015 e o 2020, que agora está em curso, 2021, que agora está em curso, foram enquadrados no âmbito do exercício internacional de avaliação da literacia financeira da OCDE, e é precisamente aqui que eu gostaria de referir, no inquérito que foi publicado em 2020, gostaria de referir os principais resultados de Portugal. Relativamente ao indicador geral de literacia financeira, Portugal ficou acima da média dos países participantes. A média é 12,7 e Portugal obteve um valor de 13,1. Relativamente aos comportamentos financeiros, mais uma vez, ficámos acima da média dos países avaliados. A média é de 5,3 e Portugal obteve uma pontuação de 5,9. Contudo, as boas notícias ficaram por aqui, porque relativamente à avaliação dos conhecimentos financeiros, aí infelizmente ficámos abaixo da média europeia. A média europeia é de 4,4, os valores obtidos por Portugal foi de 4,0. Os piores resultados de Portugal na ótica dos conhecimentos prendem-se com a numeracia, em que, por exemplo, 42,5% dos entrevistados, o resultado foi que calcula corretamente juros simples, proporção que desce para 31% nos juros compostos. Relativamente ao reconhecer a perda de poder de compra decorrente da inflação, 55,5% reconhece essa perda.
Porém, reconhecer a relação entre risco e investimento e a diversificação da carteira, mais uma vez ficamos abaixo dos 50%, sendo que apenas 45,1% dos entrevistados reconhecem existir esta correlação. Baseado não apenas nos resultados deste inquérito, mas também, como já aqui foi referido, no referencial de educação financeira para a população adulta da Comissão Europeia, da qual tivemos muito gosto em participar, e que de alguma forma esta participação nos ajudou de uma forma muito tempestiva e até antecipada, a fazer refletir nas nossas orientações estratégicas, agora até 2025, já as principais recomendações. Então, na fixação destas orientações estratégicas, o nosso lema passou a ser reforçar parcerias, apostar no digital, com 3 dimensões estratégicas de atuação: reforçar a resiliência, promover a formação financeira digital e contribuir para a sustentabilidade. Relativamente a estas 3 dimensões estratégicas, a nossa prioridade, do ponto de vista formativo, são as seguintes. Relativamente à questão da resiliência financeira, iremos procurar estimular o exercício de planeamento e gestão do orçamento familiar, sensibilizar para a importância de hábitos de poupança, divulgar as características dos riscos dos produtos financeiros para a aplicação informada da poupança, divulgar os produtos financeiros para a cobertura de riscos associados a produtos de investimento e as suas características, sensibilizar para os compromissos correntes do recurso ao crédito, divulgar as implicações do sobreendividamento e as medidas de prevenção e gestão de situações de incumprimento, sensibilizar para a importância do planeamento financeiro da reforma e para os produtos disponíveis para o efeito, suas características, riscos, e promover hábitos de precaução e sensibilização para as noções de riscos. Na vertente da promoção da formação financeira digital, iremos procurar, nas ações formativas enquanto prioridades, promover o acesso informado a produtos e serviços financeiros nos canais digitais, fomentar a utilização segura de produtos e serviços digitais, estimulando os comportamentos adequados de cibersegurança e resiliência à fraude, sensibilizar para os enviesamentos comportamentais que o acesso aos canais digitais estimula, divulgar as características e riscos dos novos produtos e serviços financeiros digitais, como, por exemplo, criptoativos e moeda digital, sensibilizar para o aparecimento de novos prestadores de serviços neste mercado e para o crescimento de ofertas transfronteiriças de produtos e serviços financeiros e contribuir para a inclusão financeira, atenuando os diferentes níveis de digitalização da população. Relativamente à estratégia no sentido de contribuir para a sustentabilidade, as nossas prioridades formativas centrar-se-ão, nomeadamente, na promoção da economia circular, no plano do orçamento familiar, na divulgação de características e riscos de produtos financeiros que promovam a sustentabilidade ambiental e social e de governação, a sigla ESG em inglês, alertar para os riscos de difusão informática errónea e incompleta dos fatores ESG relativos a produtos e serviços financeiros, designado geralmente por greenwashing, divulgar os deveres de informação sobre os fatores ESG, que pendem sobre as empresas, fundos de investimento e fundos de pensões e seguros de vida, e sensibilizar para o impacto das políticas ambientais e as alterações climáticas. É uma grande ambição da nossa parte, vamos ver até onde conseguimos chegar. Obviamente que aqui contamos com as nossas parcerias e com um público interessado. Passo agora para, ainda no âmbito das nossas orientações estratégicas, foram definidas 8 linhas de ação prioritárias. A primeira, educação financeira nas escolas. Como já tinha referido, aqui temos como principal parceiro o Ministério da Educação e Secretarias Regionais da Educação. Temos como prioridade no âmbito desta linha de ação a revisão do referencial de educação financeira para as escolas, que está em curso, bem como a dar continuidade à formação de professores. A segunda linha de ação é a formação financeira no local
no local de trabalho, que nomeadamente nesta altura é feita através de uma parceria que temos com o Ministério do Trabalho, e é nesta linha de ação que iremos procurar enquadrar também a nossa parceria com o INA e as ações que pretendemos desenvolver. A formação financeira através das autarquias locais, aqui com a parceria, como já referi, com a CCDR Norte e com a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. A formação financeira de ativos de empregados ou desempregados, aqui com o apoio do Instituto do Emprego e Formação Profissional e de outros parceiros que queremos procurar aqui juntar. A formação financeira para micro, pequenas e médias empresas, a formação financeira para instituições de apoio ao consumidor, aqui sobretudo através da Direção-Geral do Consumidor, bem como da RAS e dos SIACs. As campanhas de estudo, de alguma forma também, diríamos, fortalecido ou densificado através da realização de campanhas de sensibilização e de campanhas nos meios de comunicação tradicionais, de forma a que seja possível chegar aos públicos mais jovens, bem como aos públicos mais vulneráveis. E agora, se me permitem, vou aqui apresentar-vos de uma forma mais interativa o que é um vídeo sobre o plano e os nossos 11 anos de existência. A necessidade de promover a formação financeira é reconhecida a nível nacional e internacional. Os cidadãos têm de tomar decisões importantes sobre as suas finanças pessoais e, para isso, precisam de compreender as características e os riscos dos produtos e serviços financeiros cada vez mais complexos e diversificados. Foi neste contexto que, em 2011, os 3 supervisores do setor financeiro português, o Banco de Portugal, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários lançaram o Plano Nacional de Formação Financeira. O plano tem como missão contribuir para aumentar os conhecimentos financeiros da população e promover a adoção de atitudes e comportamentos financeiros adequados. Na sua atuação, o plano procura promover a adoção de hábitos de poupança, práticas de recurso responsável ao crédito, decisões de investimento informadas e hábitos de precaução e ainda a melhoria das capacidades de utilização de serviços financeiros através dos canais digitais. Desde o seu lançamento, que o plano assume uma visão agregadora dos projetos de formação financeira e conta com uma rede alargada de parceiros que inclui ministérios, associações do setor financeiro, empresariais e de consumidores, e ainda sindicatos e universidades. É daí que nasce a marca Todos Contam, que dá nome ao portal onde são divulgadas as atividades do plano e que disponibiliza materiais e conteúdos de formação financeira para diferentes públicos. Está também associada ao portal uma plataforma de e-learning, com aulas sobre os temas relevantes para formadores e público em geral, e uma página de Facebook que promove conteúdos e ferramentas de gestão das finanças pessoais. Com o Ministério da Educação, promoveu-se a educação financeira nas escolas. Com o Ministério da Economia, através do IAPMEI e do Turismo de Portugal, reforçou-se a formação financeira de empreendedores e gestores de micro, pequenas e médias empresas. Com o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, no âmbito do projeto com a Secretaria-Geral deste Ministério, passou a existir formação financeira no local de trabalho. Através da parceria com o Instituto do Emprego e Formação Profissional, foram integrados conteúdos de formação financeira nos percursos formativos dos cursos de formação profissional. E com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, promoveram-se iniciativas de formação financeira dirigidas à população desta região através das autarquias locais. Mas não ficamos por aqui. Olhamos para os desafios do presente e lançamos linhas de ação para o futuro. Até 2025, queremos reforçar as parcerias estratégicas para alargar a atuação do plano e chegar a novos públicos e apostar no digital, recorrendo à internet e às redes sociais para ganhar escala e transmitir informação financeira a um maior número de pessoas.
Para dar continuidade ao trabalho desenvolvido desde 2011 e responder aos novos desafios, o Plano elege como dimensões estratégicas promover a resiliência financeira das famílias para que elas estejam mais bem preparadas para responder a choques adversos inesperados, capacitar a população para uma utilização segura e informada dos serviços financeiros digitais, prevenindo a fraude e o cibercrime, e contribuir para a tomada de decisões que promovam a sustentabilidade, seja na gestão do orçamento familiar, no planeamento da poupança ou na escolha dos produtos financeiros. Tal como há 10 anos, continuaremos a trabalhar para aumentar os conhecimentos e promover a adoção de comportamentos e atitudes adequadas na gestão das finanças pessoais, com o apoio e empenho dos nossos parceiros, porque todos contam. O tempo está a escassear, portanto, gostaria de fazer aqui também uma apresentação do portal Todos Contam, uma visita guiada, bem como da plataforma de e-learning. No entanto, fica-vos aqui alguma informação sobre ambas e reforçando que o plano, no âmbito das suas atividades, tem duas ferramentas fundamentais. É o portal Todos Contam, onde são divulgadas onde é divulgada informação sobre os vários conteúdos formativos e informativos, tais como tem um menu superior, se eu vou entrar. Estou a dar. Este é o plano, o site, o portal do PNFF, que se chama Todos Contam, em que, como veem, tem como menu superior as áreas de conteúdo relativamente às várias matérias que abordamos, nomeadamente planear o orçamento familiar, fazer pagamentos, poupar e investir, criar uma empresa, contrair crédito, fazer um seguro, prevenir a fraude e um conteúdo novo que foi divulgado já no final de 2021, que é conhecer os impostos, isto numa parceria firmada também recentemente com a autoridade tributária. Temos depois, num segundo menu, na lateral, as etapas da vida, as várias etapas da vida e o que é essencial saber-se em cada uma delas. Disponibilizamos um conjunto de simuladores, por exemplo, para organizar o orçamento familiar, a simulação da poupança, entre outros, também simuladores relativos aos seguros e ao fundo de pensões e aos encargos para os investidores. Temos uma vasta área de notícias, onde são publicadas as informações mais recentes e os eventos e acontecimentos que são desenvolvidos pelo plano. No plano superior poderão também consultar os vários documentos, relatórios e outros documentos já divulgados pelo PNFF ao longo destes últimos 11 anos. Convido-vos a visitarem este portal, que certamente irão encontrar informação muito útil e que de alguma forma ilustram tudo, de alguma forma, o que foi aqui dito. Aliás, se quiserem consultar com maior profundidade o referencial de educação financeira da Comissão Europeia, ele encontra-se disponível neste portal. Outra ferramenta que temos da maior importância, relacionada ainda com a nossa atividade, é a plataforma de e-learning Todos Contam. Nesta plataforma disponibilizamos cursos de formação financeira de adultos, em especial para formadores. Funciona como instrumento de autoformação e permite avaliar os conhecimentos adquiridos através do ambiente Moodle. Apoio aos programas do PNFF de formação no local de trabalho. Esta é uma ferramenta bastante importante para quem queira aprofundar os seus conhecimentos de finanças pessoais. As aulas, tem várias aulas, com vídeo cada uma delas, sobre vários temas e explicados de uma forma clara e simples. Portanto, convido-vos também a visitar esta plataforma. Agradeço a vossa atenção, muito obrigada.